Você está ouvindo Prosa Rural com Lucas Nascimento e Silva Neto. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, para você, 7 horas e 4 minutos, eu falei, comadre e compadre, é 7 horas e 4 minutos, aqui na cidade de Brejinho, Rio Grande do Norte, cidade boa de água, de farinha, eita, é Brejinho. Desde já queremos agradecer os meninos que estão na escuta através do aplicativo Rádiosnet, lá na cidade de Nísia Floresta. Já está aqui interagindo comigo através do Zap Zap. É o Marcos Antônio, é o Jean Carlos e o Souza. Muito obrigado a essa rapaziada aí da cidade de Nísia Floresta, Rio Grande do Norte, ouvindo a nossa Rádio Cultura do Brejo através do aplicativo Rádiosnet. E agora quem vai chegar no segundo microfone para desejar um bom dia, interagir, puxar uma prosa muito importante com o nosso convidado de hoje, o Jonathan, é o comunicador Lucas Nascimento, ele que comanda juntamente comigo o nosso Prosa Rural especial de domingão. Lembrando que hoje é um dado de 24 de março do ano de 2024. Uma excelente manhã para as irmãs Neide Braz, Maria e Dona Neuza, viu? Tá ligada aqui no nosso Prosa Rural, recebendo hoje, né, o Jonathan, neto aí de Dona Neuza, viu? Um garoto estudante que tem muito conhecimento e agora vai abordar aqui juntamente com o poeta, comunicador Lucas Nascimento, uma pauta e um assunto muito importante em prol do nosso município de Brejinho, especificamente em prol dos moradores da comunidade do sítio Arame. Então, peraí, deixa eu parar aqui essa trilha sonora. Bom dia, Lucas! Bom dia, meu amigo Silva Neto. São exatamente 7 horas e 6 minutos aqui na Terra da Farinha Boa, em Brejinho, Rio Grande do Norte. Muito agradecido a vocês aí, ligadinho no Prosa Rural, uma consultoria gratuita para homem do campo, hoje no Prosa Rural especial, na Feira Livre de Brejinho. E estamos recebendo aqui um amigo que vem somar, né, vem acrescentar aqui os interesses da nossa população de Brejinho, especialmente do sítio Arame. Ele, como tem propriedade lá no sítio Arame, e vamos abordar um assunto muito pertinente que o poeta tem abordado, fez até poesia, tema de poesia, tem inspirado o poeta a fazer poesia com a estrada do sítio Arame. Aqui, vocês que estão aqui da cidade de Brejinho, nativo aqui de Brejinho, conhecem a estrada do sítio Arame. Todo mundo conhece aqui, de Brejinho todo mundo conhece. Então eu quero agradecer a todos, ouvintes, ligadinho no Prosa Rural. Eu quero agradecer o meu amigo Wilson Nascimento, no Rio de Janeiro, que muito nos honra com a sua audiência. Lá perto do Copacabana Palace, Copacabana. Poxa vida, que satisfação ouvindo o Prosa Rural pelo aplicativo Rádiosnet. E ele pediu a música de Antony Gabriel, O Agro Tá Vencendo. Meu amigo, logo após isso, toca aí, quando puder, tiver um tempinho aí, toca aí, seleciona, se encontra essa música, se realmente é isso mesmo, O Agro Tá Vencendo, com Antony e Gabriel. E eu quero agradecer ao meu amigo Bastinho, homem dos produtos orgânicos, que está enganjado também nessa causa, né, da zona rural. Tendo em vista que a zona rural ela é muito esquecida. A zona rural, como um todo, né, ela precisa de segurança, precisa de saneamento. Muitos lugares, para melhorar a logística, precisa de saneamento. E para alavancar a economia local, gerar emprego e renda, tendo em vista que a zona rural produz, né, a Brejinho é uma cidade que produz, vive da atividade da avicultura, suinicultura, da agricultura familiar, da agropecuária. Então, para melhorar a logística da cidade, precisamos olhar para essa causa com bons olhos, né? Meu amigo Jonathan, pode falar, meu amigo, pode falar aí o que o senhor tem para falar, pode soltar o gogó aí. Muito obrigado pela sua participação aqui no Prosa Rural. Bom dia, meu amigo Lucas, bom dia para toda a população de Brejinho. Em especial, eu queria homenagear minha avó Neuza, está me escutando, tanto quanto minha avó Rosimeire, meu tio Jussier, minha tia Ivonete, está todo mundo na escuta aí, eu espero.
fazer uma homenagem ao meu avô Américo, que foi sitiante do sítio Arame durante décadas, e que tudo que ele podia fazer, ele fazia para poder desenvolver aquele sítio. Eu gostaria de começar a abordar esse assunto pelo ramo histórico, da história do Brejinho. Eu curso História, sou pesquisador no ramo, e o sítio Arame ele se originou primeiramente quando o português Antônio Fernandes Borges ele veio para o Agreste procurando terras próprias para a criação de gado. Ele adquiriu então as terras no sítio Arame, que abrangem inclusive os terrenos que são hoje da família Viegas, né? Temos como comprovação a fonte do livro da professora Neto Viegas, é uma fonte histórica. O sítio, inclusive, que é do meu avô, foi comprado pelo meu bisavô no ano de 1924, ao neto desse português, o Luiz Tobias Borges. Desde o início da povoação do Brejinho, aquela estrada é conhecida como Estrada da Lagoa Grande, né? Atualmente ela é denominada Rua Dom Pedro I, de acordo com a prefeitura e com o IBGE, desde o beco da lanchonete do Brejo até o Arame. No Google Maps inclusive está como Rua Dom Pedro I, né? E a gente gostaria de solicitar o nosso amigo Lucas, como presidente da Associação de Suinocultores do Arame, já iniciou um abaixo-assinado para a organização da estrada, porque a estrada tem uma situação difícil, porque toda vez que chove muito, tem aquela chuva pesada, a estrada fica toda esburacada, dificulta bastante o deslocamento tanto dos agricultores, quanto dos comerciantes, quanto dos sitiantes, até pessoas que se deslocam para outras localidades de Brejinho, tem uma imensa dificuldade de passar ali quando chove, porque fica muito esburacado. Então, nós já estamos reunindo, nos mobilizando, tanto os sitiantes quanto o presidente aqui presente, o presidente da Associação dos Suinocultores, para a organização dessa estrada, porque a estrada da Lagoa Grande, eu me refiro assim porque o referencial histórico, o nome correto daquela estrada é esse, né? Estrada da Lagoa Grande. Apesar de ser conhecida como Rua Dom Pedro I. Aquela estrada é tão importante para o desenvolvimento do Brejinho, porque ela dá acesso não somente ao Arame, mas também ao Xique-Xique, à Olaria, à Lagoa de Pedras. Então, há pessoas que diariamente se deslocam lá do Arame para todas essas localidades. Com o calçamento dessa estrada, facilitaria muito a vida do povo de Brejinho. Até mesmo o comércio, deslocamento, porque tem muitas pessoas que vão na segunda-feira para a Feira de Lagoa de Pedras e vão por aquela estrada. Então o calçamento ajudaria muito a essas pessoas que vão para a Feira de Lagoa de Pedras, vão e voltam, se deslocam por lá. Então a gente gostaria de solicitar por parte dos poderes legislativos, executivos, solicitar essa melhoria para o povo de Brejinho, porque é um desenvolvimento do sítio Arame. Apesar de ser um sítio pouco povoado, mas é um sítio histórico e é um sítio importantíssimo para a nossa cidade. Eu gostaria de destacar também que, como solicitação extra, né, um destaque que eu gostaria, uma observação que eu gostaria de fazer, que a denominação Rua Dom Pedro I, eu acredito ser um pouco errônea para aquela estrada. Eu tenho documentações do século XX, do século XIX, que comprovam que o nome daquela estrada era Estrada da Lagoa Grande, né? Mas aí resolveram homenagear um estrangeiro, né? Dom Pedro I, que não tem... Foi uma figura importantíssima para o desenvolvimento do Brasil, é claro, mas podendo manter a cultura local de Brejinho, preferiram homenagear uma pessoa de fora, né? Poderia ser homenageado um sitiante que morou por lá. Não é porque eu sou da família, mas o meu avô Américo fez grande serviço ali no Arame, seria uma pessoa que poderia ser homenageada. Outra pessoa seria o seu Hermínio de Carvalho, mas como o seu Hermínio já é homenageado com a Rua do Dinar, né? Seria bom homenagear outra pessoa que tenha esse desenvolvimento. Até mesmo o português Antônio Fernandes Borges, que possui propriedade lá, seria interessante que calçassem e essa alteração do nome
algo adicional também seria interessante para a valorização histórica do município. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Obrigado a você, meu amigo Jonathan. Muito obrigado. Você só vim para acrescentar mesmo, é coisa de Deus, né? Porque eu coloco Deus à frente de tudo, né? E eu pensei, né, nessa situação da estrada Lagoa Grande. A minha avó também foi uma pessoa, uma ilustre desconhecida, porque o nome da minha avó é Domitila Alves Pessoa, prima de Antônio Alves Pessoa, que deu o nome, a origem à avenida principal de Brejinho. Domitila Alves Pessoa, muito conhecida, tipo assim, da época dela, é uma pessoa muito conhecida, que é da família Pessoa, mãe de Juvenal Alves Pessoa, aqui, seu Juvenal da Rede, muito conhecido, amigo, né, do seu avô, Américo, que também era meu amigo. Morei muito tempo fora, morei mais de 20 anos no Rio de Janeiro, mas eu nunca deixei minhas origens e sempre eu estou tentando. Também não sou pesquisador, assim como você, que a sua área de estudar isso aí, mas eu gosto muito da árvore genealógica das pessoas da cidade. Eu estou pesquisando isso aí, né? Genealogia, e eu tenho pesquisado de maneira, tipo assim, não oficial, mas eu tenho tentado da melhor maneira possível. Eu entrei em contato já com a Iranete sobre um cordel para educar as pessoas e de uma maneira, como fugiu o termo correto aqui agora, para tentar instruir, para tentar orientar, para tentar resgatar a cultura regional, a cultura local. Eu tenho me esforçado bastante. E com esse caso aí da estrada Lagoa Grande, tem muito tempo que eu entrei de maneira voluntária para criar suíno, para abordar esse assunto, para eu ter mais poder no sentido de alcançar os órgãos competentes, né? Porque tanto tempo eu morei, nasci e fui criado ali, em frente à granja do seu primo, né? William, vereador William, que antes era de João, irmão do seu tio. Tem muita história, com todos eles, inclusive com a sua avó, situações que podemos, né, na época, pude ajudar de uma maneira a família, né? Porque a Bíblia fala que vale mais um amigo perto, um vizinho perto, do que um irmão longe. O irmão longe não pode fazer muita coisa, e um bom vizinho pode fazer para ajudar, né? Compartilhando a situação da região. E eu tenho graças a Deus, eu tenho essa amizade com a família, com a sua família, a família Trindade, desde muito tempo, né? Tenho 45 anos, eu tenho muito tempo de amizade, convivência, estudei com a sua avó. Então eu tenho buscado sempre tentar repercutir a situação que é esquecida. Teve uma época que o arame, todo lugar tinha agente de saúde, e o arame não tinha, por causa de 15 famílias só que tem. Será que 15 famílias não é vidas, né, que está correndo risco e tal? E não tinha. A gente tinha que se deslocar para outra sede lá do agente comunitário, né? O arame vai para o Xique-Xique, é mais próximo para a UPA aqui de Brejinho do que para o Xique-Xique. Vai para o Xique-Xique, por quê? Por causa da logística, né? Tudo isso tem uma certa influência, como você estava falando. A estrada Lagoa Grande dá acesso à Lagoa de Pedra, dá acesso à Lagoa de Pedra, dá acesso à Lagoa Salgada, Xique-Xique, Olaria. Inclusive tem um vídeo que eu fiz e postei para o gestor da Olaria, numa estrada também centenária, magiando a propriedade do saudoso Lula Rita, que é meu primo, Lula Rita, pai de Rodrigo Nascimento, meu primo. Tem aquela estrada que está interditada há um tempo. Fiz um vídeo, falei para o gestor, ele acatou, né? Poxa, Luca, eu vou olhar, eu não conheço. Onde é que é essa estrada? Eu falei, poxa, onde é que estão os parlamentares? Onde é que estão os vereadores para fiscalizar a situação? Estão até me chamando no grupo de vereador voluntário, né? Não sou vereador voluntário, mas eu tenho trabalhado de maneira voluntária na Suinicultura Potiguar, inclusive até indicado aí pelo Sebrae. Representei os suinicultores na festa do boi, né, na exposição da festa do boi, e sempre eu estou de maneira voluntária tentando somar, tentando buscar força. E essa época de política, né, eu espero que alguém venha também somar, se enganje na causa. Muito agradecido você, né, um
um jovem, mas que tem interesse pela história da cidade, tem interesse pela sua comunidade. Ele visto que seu pai está construindo lá um imóvel lá, você não reside lá, mas pretende residir lá no sítio Arame, o seu tio também, e muitos outros proprietários daquela localidade, eles pretendem residir ali. Ele visto que é um lugar tranquilo, calmo, né? E pessoas que têm propriedade, eles pretendem, só que ele tem que chegar a esse saneamento, esse calçamento, que somos dignos disso, pagamos impostos, então tem que ter pessoas que observem, que façam alguma coisa por nós bregienses, por nós do sítio Arame. E já conversei com meu amigo Chiquinho Viegas, inclusive o projeto, eu lutei muito por esse projeto. Como eu não sou parlamentar, não pude apresentar o projeto na Câmara. Entreguei o projeto, como sou técnico de saneamento, elaborei o projeto, entreguei ao meu amigo Diogo Lima, entreguei uma via para o nosso gestor. Estou com uma via aqui, entreguei para o nosso gestor. Aí tem que ir para a Câmara. Eu não sou parlamentar. O nosso amigo Diogo Medeiros apresentou e falei com os vereadores de maneira individual, e todos acataram, votaram, foi unânime, 9 votos a favor do calçamento da estrada Lagoa Grande, muitos chamam de estrada do Arame. Muito legal essa observação que você fez aí. Pessoas como o seu vô Américo, né? É um nome, poxa vida, é um nome conhecido e que enaltece a nossa estrada, o nosso trajeto aí. A minha avó também, Domitila Alves, prima de Antônio Alves Pessoa, que inclusive quando eu fiz o projeto, eu fiz até no mínimo até a Associação dos Agricultores, que é essa propriedade que ela deu para o meu pai antes de desmembrar a propriedade. Ela deu para o meu pai em vida. E tem uma história isso aí. Meu pai falou que ela era uma mata de um arbusto conhecido aqui, que chama de catanduba, né? Não sei se é o nome científico, podarco, pau-brasil e tal. Ele brocou ele com 18 anos brocou essa terra, onde é a associação, brocou essa terra, todo mundo aqui sabe que é broca, cortada e foice, brocou e fez uma plantação de mandioca e de fava, né? E, inclusive hoje tem um cajueiro centenário. Meu pai morreu com 90 anos. Ele fazia a boia, né, o lanche da tarde, embaixo da sombra desse cajueiro, e levava a cabaça d'água. Eu faço poesias e inclusive a cabaça, sempre na minha rima e nas minhas poesias, ia trazer para a feira a cabaça, a arapuca, bodoque, a flecha, né, e outras coisas para resgatar essa cultura local que existiu aqui. Aqui existiu indígena, né, eu sou de origem indígena. Então essa cultura, a professora Janete Viegas, ela fala muito bem sobre isso aí, né? Ela explora muito bem, mas ainda tem muita coisa que tem que ser explorada, coisas que tipo assim, as pessoas agem como relevante, não agem como relevante, não está nos livros, não está na história, mas foram pessoas que existiram. Teve um time de futebol ali no Arame, magiando a propriedade do seu primo, né? Do seu tio, o João, primeiro foi o João, depois foi para o William. João Batista Trindade. Teve um time de futebol ali, que nos anos 50, parece, tem um primo meu que é poeta, Assis Saturno, mas goleou a América aqui em Brasília. Ninguém sabe disso, é a história que está escondida. Está perdida, perdeu-se, né? Perdeu no tempo, porque as pessoas não buscam isso aí para trazer para gerações vindouras, né? Isso. Gerações, eu busco resgatar, assim como a professora Janete Viegas, que é uma pessoa que eu admiro muito, foi a primeira escritora da Terra da Farinha. Eu publiquei um livro também, se chama Memoráveis no Meio do Agreste, em que eu falo tanto da genealogia quanto da história de algumas famílias, inclusive do Arame. E eu me emociono muito com a sua fala, porque eu não lembro se você lembra do dia que eu lhe conheci. Eu acho que você não se recorda, não. Me recordo, sim. Porque na pandemia, eu estava no sítio do meu avô Américo, naquela época estava quase abandonado, só não estava abandonado por causa do meu amigo Dinho Vieira, que era quem cuidava daquela terra. Eu estava naquela terra ali andando, eu sempre ia para dar uma vigiada, olhar o gado, procurar abelha, porque eu sou meliponicultor.
Aí quando eu tava vindo, eu vi um desconhecido, não sabia quem era, fui me informar quem era, e o senhor informou que era Lucas, que tinha falado com o Dinho, né, que conhecia meu avô Américo, que morou no Rio de Janeiro, estava vindo agora morar em Brejinho. Eu me emociono de lembrar disso. E quanto aos nomes, o nome da sua avó também é um nome importantíssimo para aquela estrada. Eu destaco aqui que eu tenho o documento, um trecho do documento do espólio do meu bisavô Quinzinho, que construiu lá. Meu bisavô Quinzinho, quando ele adquiriu aquela terra, ele era meliponicultor também, ele criava a abelha uruçu, a Melipones cutelares. Ele fez questão de cercar o terreno dele todinho com imburana, que é uma planta, inclusive, é uma planta nativa do Brasil, né? Que ele preservando a flora e a fauna local. Ele fez questão de cercar o terreno dele todinho com a umburana e deixou, na margem do terreno dele, deixou um bequinho para a pessoa, quem quisesse se deslocar por ali, quisesse passar, ele deixou. Era propriedade, estava incluso na terra dele, mas ele deixou isso, não sei se hoje ainda existe, né? Além disso, desses nomes importantes para o desenvolvimento lá, tem outros nomes, por exemplo, tem o senhor Conrado Alves Cavalcante, que tinha propriedade por trás da terra do meu bisavô, né? Tinha o seu Hermínio Carvalho de Macedo, tinha o seu Servo Ferreira da Costa, conhecido como seu Selvo, né? Gustavo Rodrigues da Cunha, Benedito Gomes, todas essas pessoas foram importantes para a história daquela estrada. É verdade, Gustavo, eu ouvi muito falar desse nome, né, Gustavo. Meu pai falava com o padre Gustavo e eu era muito criança, mas eu lembro desses nomes importantes. Teve também, hoje, que é a propriedade do nosso amigo Ediel, acho que Ediel, parece o nome dele, Peba, popularmente conhecido como Peba. Sim. Teve o seu Benedito morou, né, foi vizinho do seu tio, do Quinzinho, em frente a Quinzinho. Sim. Benedito, não sei se você conhece, Fátima Fontoura. Não conheço não. Já ouvi falar. Fátima Fontoura, ela reside ali em frente à casa do seu tio Quinzinho. Do meu tio João, né? Quinzinho, irmão do seu avô Américo. Não era João Batista? O irmão Não, João Batista do Arame. Quinzinho é o que reside na rua Pessoa. Sim, exatamente. Sim. E a Fátima Fontoura, ela mora na casa que foi desse cidadão que vendeu a propriedade do nosso amigo Peba. Aquela estrada que margeia a propriedade de Peba, tem rio lá, tem rio que transborda várias vezes. Foi Deus mesmo que não permitiu que acontecesse o pior. Peba tem um açude, uma barragem que interdita quase a estrada da Lagoa Grande. Sim, eu já passei por lá caminhando rumo à Lagoa Grande, e muitas vezes a água batia aqui no meu joelho. Positivo, tá vendo? Muito bom, poxa, ter pessoas que estejam enganjadas nessa causa. Então, muitas das vezes, aquele açude, ele faz uma tapagem na sangria dele, para a água não descer, quando a seca é severa, para acumular mais água e ter reservatório para abastecer a irrigação e para abastecer para o consumo do gado. E muitas das vezes a água vem assim sem esperar e enche, aquele açude transborda. Aquele açude transbordando uma noite, um sobrinho meu, saudoso Abdene, conhecido, ele era alcoólatra, mas era muito conhecido aqui na cidade, pessoa do bem. Sim, ele caiu. Não é o fato de ser alcoólatra que não quer dizer que ele seja uma pessoa boa. Aí ele caiu, eu tô falando alcoólatra porque ele era conhecido mesmo por causa do alcoolismo, brincar, fazia de sacagem uma coisa e todo mundo... Eu entendo, mas isso não é o que impeça as virtudes dele, né? Porque Lima Barreto, que era escritor brasileiro, era alcoólatra também, escreveu obras maravilhosas, né? Positivo. Por isso que é bom ter pessoas que tenham conhecimento para enaltecer aquela virtude, né? Que sobressai sobre os seus vícios, sobre os seus defeitos, a virtude do coração bom, de uma pessoa honesta, honrada, muito amigo, afilhado de William. Ele trabalhava lá de Williams? Do Xavier. Isso. Trabalhou um tempo em Jabecanga, na granja dele, ele é afilhado de Xavier. Então, o Abdene caiu alcoolizado na parede de Sassuni, chovendo, e à noite, à madrugada, ele chegou lá em casa perturbado e falou: Lucas,
o açude de pedra está se rompendo, está sangrando, está represando por cima, do açude está se rompendo. Ele, com um coração bom, gigante, ele falou assim: ó, tem um parente da gente, seu Belchior, lá na margem, na outra margem, na olaria, se esse açude romper, vai levar aquela família dormindo. Aí eu fiquei naquela de, rapaz, vai dormir, rapaz, eu tava bêbado aí, tava enchendo o saco, vai dormir. Aí ele ficou, ele perturbou umas 2 vezes, e eu liguei para um parente meu e falei para alguém avisar, né? Ali eu acredito que foi Deus usando ele, porque nessa chuva que teve aqui, né, nessa enchente que teve, que muito conhecida, não sei qual foi antes de janeiro, parece, a chuva que teve aqui, que causou foi dano forte, aqui. não foi? Brejinho foi a cidade que mais teve na região. Na região toda foi Brejinho, que choveu mais. Aí para você ver, né, que uma coisa leva a outra. O seu Belchior não foi nem o açude de pedra que transbordou, mas o açude aqui da cidade aqui que transbordou, rompeu o açude lá no Lula Rita, e seu Belchior deu mais de 1 metro de água dentro da casa do seu Belchior. Até hoje ele está residindo no sítio Chique-Chique, ele abandonou a moradia lá. Então essas coisas, eu tinha pesquisado, tem o que? 8 anos que eu estava pesquisando, tentando fazer alguma coisa por essa família, no anonimato, de maneira voluntária, né, de maneira solidária, porque ele construiu, naquela época, a margem do rio, e alterações da natureza, do clima, tempo, está acontecendo muito isso, não só aqui na nossa cidade, no nosso estado. Essa semana choveu muito no Rio de Janeiro. Então as pessoas, né, os órgãos competentes, os administradores, eles têm que olhar. Não adianta querer tapar ou falar da maneira bem tradicional, no que ele tapar o sol com a peneira. Temos que prevenir. A pessoa fala que prevenir é melhor do que remediar. Então a cidade é construída de maneira artesanal, não tem estudo, não tem estudo topográfico, né? E quando acontecem essas alterações, né, da natureza mesmo, aí quem sofre é aquelas pessoas menos favorecidas, de menos conhecimento, pessoas que construíram ali porque a logística, na época ele achava que era perto da cacimba, perto da água, e realmente era perto, né? Mas agora já tem poço artesiano, a cidade já fornece água potável, como a comunidade do Chique-Chique, a comunidade do Papuçu, a comunidade do Arame, era para ter, né, esse mesmo suporte pelos gestores, mas não tem. Aí eu quero somar força, quero buscar você, que é um jovem inteligente, para a gente buscar esse direito que é nosso. As comunidades maiores têm, porque a nossa comunidade não pode ter? Chegando no asfalto, chegando no calçamento, querendo que chegue também o saneamento, né? E o saneamento da maneira adequada, né? Que eu vou estar fiscalizando, como sou técnico de saneamento, perito pelo grupo Benegote, de máquinas, a maior empresa de máquinas de saneamento do país, né? Então eu vou colar nisso aí. Se os vereadores, se os parlamentares não tiverem conhecimento para fiscalizar, eu vou estar de maneira voluntária fiscalizando isso aí, para o bem comum de todo, para o bem comum da nossa cidade. E eu fico muito agradecido por você, um jovem, estar enganjado nessa causa, meu amigo Jonathan, obrigado. Meus colegas, batendo esse papo tão importante, falando um pouquinho da história de Brejinho, especificamente da comunidade do Sítio Arame. Vamos para um curto intervalo e daqui a pouquinho a gente volta dando continuação à cultura, à história do nosso município de Brejinho, especificamente da comunidade do Sítio Arame, que pertence ao território brejiense do nosso Rio Grande do Norte. A gente volta já com essa prosa rural. Programa Prosa Rural, aqui na 87 FM. E um forte abraço também para Socorro e para Terezinha Zé Rita. Um forte abraço, que ela sempre está ouvindo, para o Rural pedindo alô. Terezinha Zé Rita, seu Moisés Reis, no Sítio Arame, Marcelo, da Fazenda São Luís, no Sítio Chique-Chique. E para todos os ouvintes de Chique-Chique, a Dona Tida, lembrando que ela é a esposa do saudoso José Paulo de Oliveira, que por muitos anos acordou aqui o Brejiense com esse badalo desse chocalho aqui nas manhãs, né, de Brejinho. Forte abraço ao pessoal do Sítio Chique-Chique e para o seu Gonçalo, que acabou de sair daqui,
e pediu uma música, né? Pediu alô para ele, para a esposa dele, Dona Zuleide. E para todos os feirantes, meu amigo Bastico, meu amigo Milton da Goma, que está lá na entrada da feira com goma, né? Goma, eu fiz até uma poesia falando sobre Brejinho, a terra da farinha, e onde tem farinha tem goma. Como seu ambientalista, temos que cuidar do nosso bioma, a flora, a fauna, o rio, a fonte e a nascente. Quando fala de Brejinho, com muito amor e carinho, tudo isso está presente. Tudo isso está presente, mas temos que preservar, senão vai acabar, né? Atenção aí, gestores aí, temos que preservar a nossa flora, a nossa fauna, né? A fonte, a nascente, como o Rio da Bica, cada vez mais está sendo degradado. Vamos olhar com atenção para isso também, para o meio ambiente, meu amigo Silva Neto. Com certeza, esse é o nosso Prosa Rural de domingo, coisa boa. Olha só, seu Gonçalo e Dona Zuleide lá do Conjunto Planalto vai ouvir essa belíssima música que a gente vai tocar agora, já na sequência. Antônio Gabriel, a roça venceu, né? É o agro. Então, muito obrigado. Quem pediu mesmo essa música, meu amigo Lucas Nascimento? O nosso amigo Wilson Nascimento, do Rio de Janeiro, especificamente em Copacabana, ouvindo pelo aplicativo Rádio Net, muito nos honra, né? Sabendo que a nossa cultura do brejo está quebrando fronteira, né? No país e no mundo, pela Rádio Net e pela frequência modulada em Brejinho, da região circunvizinha. Muita gente ligadinho no programa Prosa Rural. Que bacana, então vamos ouvir Antônio e Gabriel, a roça venceu, é o agro, é aqui durante o nosso Prosa Rural, o ouvinte pede, a gente toca. Vai aí também para você, homem do campo, agricultor, você comerciante, você feirante, ouvinte dos 4 cantos do planeta, aqui no Tado de Prosa Rural. Daqui a pouquinho o bate-papo volta com Lucas Nascimento e Jonathan Trindade, falando um pouquinho da história de Brejinho, especificamente da comunidade do Sítio Arame. Então, tome música aqui no nosso Prosa Rural. Bom dia, Brejinho. Bom dia, domingo. É às 7h43. Programa Prosa Rural, aqui na 87 FM. Então, para você, 7h47. É 7h47, compadre. Preparou o café na chaleira ou foi no bule? Mas se tiver na garrafa eu tomo, viu? Olha só, uma excelente manhã para esse ouvinte assíduo aqui da Rádio Cultura do Brejo, de todos os programas aqui da nossa emissora. Ele está sempre ligado, ele está sempre conectado, juntamente com a sua esposa e com a sua filha. Vou citar o nome do cidadão agora, aqui não está de microfone. Bom dia para você, João Vicente, para sua esposa Cidinha, para sua filha Ruth e para toda a sua família. Ele que reside aqui na zona urbana, especificamente no estado de Proábis. É Proábis mesmo? Eita, papai! Um bom dia também para o Cícero do Corte, sua esposa e seu filho. Para os irmãos Eliakim e Leonai, bom dia, ótimo domingo. Um bom dia aqui no nosso Prosa Rural, viu? Com Lucas Nascimento e Silva Neto, e hoje com a participação do nosso convidado especial, o Jonathan Andrade. Trindade, é o Trindade, viu? Batendo aqui um papo conosco, falando um pouco da história do município de Brejinho, especificamente da comunidade do Sítio Arame, juntamente com o comunicador Lucas Nascimento, aqui no nosso Prosa Rural especial de domingo. Lembrando, gente, que lá no Proábis, quem está também com a gente ligado, conectado na frequência no rádio, comadre Marilene, comadre Maria Barbosa, mas também comadre Gisilda, viu? Eita, os irmãos João Maria e Rubson. Eita, bota meu amigo mesário aqui no nosso, na nossa trilha sonora, viu? A trilha sonora tem que ser essa daqui, que é oficial. Trabalha, Mané. Mané hoje tá no chocalho, viu? Mané hoje tá com tudo.
7 horas e 49 minutos. 7h49, não perca a hora, não perca o compromisso. Um bom dia também para o Rubson, para um tado de queixão lá de Proaves, e para todos os agricultores, amantes da poesia, amantes da história. A prosa vai voltar agora, viu? Lucas Nascimento e Jonathan Trindade, não é isso? Então vamos que vamos. Bom dia. Bom dia, meu amigo Silva Neto. Bom dia a todos os feirantes ligadinhos no programa do Poeta do Prosa Rural de especial de domingo, uma consultoria gratuita para o homem do campo. Lembrando que você dá tempo ainda pegar aquele produto fresquinho, né? Produto da agricultura familiar. O peixe também tem o peixe, né? A tilápia. Eu mesmo, inclusive, comprei a tilápia e tem um áudio aqui de uma amiga, que eu vou entrevistar ela daqui a pouco. Mas eu comprei um peixe lá e deixei um áudio no grupo aí da Cultura do Brejo, ela fazendo a publicidade, né? O próprio feirante faz a sua própria publicidade. Eu ia trazer para a feira arapuca, bodoque, baladeira, cabaça, coisas da nossa cultura regional, né? Da cultura nordestina, e eu deixei mais ou menos assim. Logo após vamos ouvir aqui um cordel, né? Do nosso amigo Jonathan Trindade. São exatamente 7 horas e 50 minutos e eu vou deixar essa rima sobre o lugar que eu nasci e fui criado. Eu nasci em Brejinho, né? Tive que sair muito cedo pro sul, pro sudeste, mas eu nasci em Brejinho e a casa que eu nasci e fui criado, a casa de taipa que eu nasci e fui criado, não faltava um peão de goiabeira, arapuca, bodoque, baladeira, um carrinho de lata que eu brincava, as bolinhas de gude que eu guardava nos buracos da sombra do oitão, um cavalo de pau riscando o chão e uma bola de meia desbotada. A minha alma matuta foi gerada, foi criada com muito carinho. A minha alma matuta foi criada em uma cidade chamada Brejinho. Meu amigo Jonathan, fique à vontade para recitar o seu cordel, meu amigo Jonathan. Bom dia ao doutor Brejinho, todo mundo está ouvindo. Eu queria agradecer também ao meu tio Américo Jussi da Trindade, que ele está me ouvindo também. Ele é um amante do rádio, ele adora ouvir rádio. Agradecendo a ele também por estar me ouvindo aqui, homenagear minha avó Neuza, minha avó Rosemary, meu avô Antônio Cândido. Eu publiquei já 4 cordéis, um cordel meu dedicado somente à abelha, né? Chama Apologia da Abelha. Nesse poema eu falo também, eu cito o sítio Arame, porque eu vou recitar agora uns trechos, falando da jandaíra, que é a abelha persistente, que é acostumada com a seca e só gosta de lugar quente, trabalha de meio-dia, pois é muito resistente, e sua moradia preferida é no oco da imburana, a árvore em extinção, protegida pelo Ibama. Quando o assunto é a abelha, ela é a soberana. E em minha grande família isso já é vocação, criar abelhas em casa já virou tradição, e a nossa preferida é a abelha sem ferrão. Seu Joaquim Inácio, meu velho bisavô, há dezenas de anos criava com primor a rara abelha uruçu, dava o maior valor. Com o seu sítio no arame, fez algo de proveito, plantou muito em Burana, um serviço bem feito. Até hoje estão lá e conservamos com respeito. Mas infelizmente o apicultor aqui não é valorizado, é chamado de doido e muito discriminado. Porém, na verdade, é um ser iluminado. De forma consciente, busca o seu sustento. Trabalho incansável sempre com esse intento, cuidando da natureza usando discernimento. Assim como o agricultor é um trabalhador essencial, pois preserva uma espécie que para a natureza é sem igual. Ele sai ganhando e ainda mantém o equilíbrio natural. Na época de meu avô, mel em todo canto se achava. E é que nos tempos antigos a natureza em paz estava. Já hoje o ser humano todo mato que vê acaba. Tem esse trecho que eu me referi ao arame. Nesse meu cordel Apologia da Abelha eu li só algumas estrofes. Já no meu outro cordel, que eu escrevi um cordel em homenagem ao meu avô, depois que ele faleceu, né? O cordel se chama Américo Trindade, sua história em versos. E aqui eu já falo, né, sobre a história dele. O irmão de Américo, chamado Nezinho, fundou uma linha de ônibus na cidade de Brejinho. Ele era motorista, mas não trabalhava sozinho. Américo o ajudava todo dia trabalhando, passava o dia todo em casa tarde chegando. Mas o seu grande sonho ele vinha realizando. Pelo sítio que ele herdara, nutia grande afeição. No arame ele trabalhava, com a maior dedicação.
comprou até a parte dos irmãos fazendo a unificação. E depois de um tempo, no sítio trabalhando, saiu da empresa na roça se dedicando, ia criando seu gado e seus coqueiros plantando. Com o passar do tempo, algo muito o entristecia, um irmão ou um amigo quase sempre partia, perdia uma parte sua a cada um que morria. Com o passar dos anos, meu avô foi ficando adoentado, não ia no mesmo ritmo, depois de aposentado, porém mesmo assim ele não ficava parado. Logo de madrugada, saía para o seu roçado, trabalhando no arame, no seu sítio tão amado, fazia o possível para não ficar abandonado. Para o seu Dinho Vieira, o seu sítio ele arrendou, que é um homem muito direito que da terra sempre cuidou, do seu trabalho honesto, Américo se agradou. Eu gostaria de encerrar com esses versos que eu dediquei ao meu avô e ao sítio Arame também. Choque ecológico. Vou falar uma coisa. Então, para você que está ouvindo aqui o nosso Prosa Rural, especial de domingo, isso é muito bom, recordar o passado, a história da velha guarda, que tem que estar presente na vida da gente da nova geração. Então, 7h55, com certeza, deixa aí sua mensagem final, o seu agradecimento ao povo de Brejinho, que nos acolhe com amor e carinho. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo a rádio, ao povo de Brejinho, ao povo que valoriza a nossa história, a todos os moradores do sítio Arame, seu João Costa, seu Chico, Joabe, que tem um terreno lá, todos os moradores eu deixo o agradecimento, a todos os apoiadores que estão nos auxiliando com o abaixo-assinado, ao seu Lucas, meu amigo, que também teve essa iniciativa maravilhosa. E eu deixo aqui o agradecimento a todos que estão nos ouvindo, também a todo o povo brejiense, porque o povo brejiense, não só o sítio Arame, mas o povo brejiense merece um desenvolvimento. Programa Prosa Rural, aqui na 87 FM. Rádio Cultura do Brejo. É daqui, é da gente, 87,9. Bom dia, meus amigos brejienses. São exatamente 8h01 aqui na Terra da Farinha Boa, em Brejinho, Rio Grande do Norte. O papo tá bom, o papo tá muito bom com o nosso amigo Jonathan Trindade. E é uma história que eu conheço, a história que ele aborda aqui no cordel dele, que ele aborda no livro, né? Sobre a história de Brejinho, que eu achava que estava esquecida, só eu que trazia na memória, mas no anonimato nunca pude levar essa história tão bonita, né? A história de Brejinho, a história da família Trindade, a história do nosso amigo João, que teve a propriedade, né, em frente à Associação dos Suinicultores, muito conhecido, até nos anos 80. Ele faleceu no ano 90. Nos anos 90, não foi? O falecimento dele foi no ano de 1990. É muito conhecida a história dele, era uma pessoa à frente do seu tempo, né? Aqui, para a nossa região, subestimando o conhecimento das pessoas aqui, mas ele era uma pessoa que eu era criança na época, mas eu vejo que ele era uma pessoa um pouco depressiva, ele era depressiva. Ele morou muito tempo em São Paulo, João Batista Trindade, morou muito tempo em São Paulo. Eu tenho uma história muito bonita, né? Que eu era criança, mas ele me orientava, ele me via assim como um adulto, né? Ele falava: Lucas, você tem tudo para aprender, você é um rapaz de mente aberta. Eu, sem querer, né, por ironia do destino, sou mecânico, sou ferramenteiro, mexo com ferramenta, com automação, e eu não sabia nunca que eu ia por esse caminho. E o João Batista, né, para minha memória aqui, João Batista, João Trindade, ele defendia a natureza, ele era um ambientalista, ele defendia a natureza, defendia a propriedade dele, fazia piquete de manejo para o gado, que ele arrendava o terreno para colocar gado. Então ele estava muito além do seu tempo. As pessoas aqui, muita gente tratava ele como doido. Esse cara é doido, tipo Enéas. Era um Enéas da vida, né? Um cientista, uma pessoa que entende, uma pessoa de formação, que aqui na cidade ele era subestimado, a inteligência dele era subestimada aqui na cidade. Tendo em vista que eu quero aclarar isso aqui,
que uma vez ele foi preso, a polícia militar na época, porque ele portava uma arma, e eu até acredito que ele era capacitado a portar a arma, no sentido de ele era consciente. Então ele estava dentro da propriedade dele, portando uma arma registrada. A polícia militar aqui de Brejinho entrou, né, adentrou na propriedade e pegou ele, amarrou, abordou. Ele não reagiu, ele se ele fosse inconsciente, ele tinha reagido. O cara entrando, o policial entrando dentro da propriedade dele, inclusive o arquiteto até a paisana. Então é o seguinte, ele tinha conhecimento de abordar. Aí ele acatou, perguntou o que estava acontecendo. Rapaz, eu vou pegar meu documento. Não, amarraram ele, como amarram um animal, colocaram na mala do carro, João Batista Trindade. Colocaram na mala do carro e levaram para a delegacia. Por quê? Alguém estava matando uma caça ameaçada de extinção dentro da propriedade dele, né? Estava atirando, matando anambu, matando outras aves, né? E ele tinha criação de preá. Na propriedade dele, ele não pôde fazer alguma coisa para defender o meio ambiente naquela época. Então foi amarrado, levaram ele para a delegacia, e quando eu cheguei, minha mãe falou, eu voltei, eu corri, estou até emocionado, na casa da sua avó. Ela lembra disso, ela lembra, que era minha professora do primário. Falei para ela, cheguei lá, não soube nem me expressar. Se hoje eu não estou conseguindo nem me expressar por causa da emoção, imagina naquela época. Uma criança, corri descalço, cheguei na casa dela e falei, dona Rosimeire, eu quero falar com a médica, o Lucas, tá tudo bem? Ela com aquela tranquilidade, né? Uma moça que trabalha com criança, trabalha com educação infantil, né? Aí foi muito tranquila comigo, me acalmou. O que está acontecendo? Fala mais devagar, tal. Aí eu fui lá, falei, me expressei, falei, aconteceu isso que eu acabei de citar aqui. Aí ela falou, poxa, é um médico, ele trabalha na Rio Grandense, na época parece, ele está em Natal. E tem Nenzinho, eu falava com aquele detalhe, Nenzinho ele não se bate bem, negócio de criança, tal, de infância, e ele não se bate bem, mas é birra de irmão. Numa hora dessa, Nenzinho ia fazer alguma coisa, eu vou falar, ela saiu comigo, até a casa do Nenzinho de noite, aí falou com o Nenzinho, aquele instinto, né, de irmão, de família, porque a Bíblia mesmo fala, aquele que nega o seu próprio sangue, esse nega Deus. Então o Nenzinho não negou, não falava, né, com o João, aí falou, e esse menino? Não, esse menino é vizinho dele. Aí ele entrou no carro, me lembro como fosse hoje, era uma Paraty cinza. Aí entrou nesse carro, estava até sem camisa, saindo lá dentro de casa, aí entrou e percebi que ele ficou nervoso, saiu, e eu corri para casa. Eu, não, tá bom, dona Rosimeire, eu vou para casa. Não, espera, que você vai com ele, que não sei o que e tal, eu fui para casa. Quando eu cheguei lá, com pouco tempo, ele chegou com o João, né? E colocou, Deus me usou como um vaso para intermediar essa relação de irmão, né? Fico emocionado por causa disso. Anos que ele não se falava, ele foi para São Paulo. Inclusive eu lhe agradeço por isso. E essa relação interrompida por causa de birra de criança, todos têm, né? E ele muito opinioso, os dois não se aproximavam. E essa situação, tipo assim, uma situação forjada, eu acredito em Deus, né? Para acontecer esse final feliz. Eles se aproximaram, se abraçaram e falou assim, esse rapaz aqui é meu, aquele voz dele, aquele grave dele, esse rapaz aqui é meu anjo, sempre está me ajudando, esse menino, esse garoto, esse é meu anjo. E o garoto, não sei se tinha 8 anos, não me recordo, me abraçou e falou, e tinha uma campinadeira, naquela época, a campinadeira dele, naquela época, já era motorizada. Campinadeira aqui, é um programa Prosa Rural, tem que abordar essa coisa que é muito pertinente. Campinadeira de Araterra, normalmente quem puxava era o boi, no arado, né? E a campinadeira do seu João Batista Trindade era uma campinadeira motorizada na época, né? Para você ver como é que ele estava à frente do seu tempo. E eu gostaria de deixar mais ou menos assim, em homenagem, né, à minha memória do nosso amigo João Batista Trindade. Os dias atuais, Deus, o clima da natureza está muito diferente. Cada dia que se passa, o sol se torna mais quente, secando o verde e as flores. Nem mesmo os ventiladores acalmam o calor da gente. Muito obrigado, brejiense, muito obrigado a todos, aquela pessoa mais veterana que lembra dessa história. Muita gente lembra dessa história aqui em Brejinho, mas estava no anonimato. É uma história que a gente tem que abordar e colocar nos livros, que não pode ficar extinta, né? Essa cultura de Brejinho e principalmente do arame, do sítio arame. Senhores gestores, olhem com carinho para a história, não está olhando para a história de Lucas Nascimento, do presidente da Associação Suinicultores, né?
que o meu serviço é voluntário, é um serviço social, tendo em vista que eu me coloquei como profissional na área de saneamento, me coloquei de maneira voluntária, fui lá no gestor, coloquei, fiz um documento, coloquei aqui, ó, a cidade passa por uma situação difícil, eu estou me colocando de maneira voluntária. Aqui eu tenho muitas limitações, mas eu estou lúcido, né? Eu tenho deficiência visual, mas dá para somar com o meu conhecimento, modéstia à parte, tendo em vista que eu atuei no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, durante 8 anos de gestão diferente na área de saneamento, né? Foi uma evolução lá na área de saneamento, e eu me coloco, já que a cidade não me contrata, eu me coloco de maneira voluntária, fiz um documento, né, colocando o que eu posso fazer para colaborar com a minha cidade. O prefeito assinou, ficou até assim, surpreso. Onde é que eu vou? Eu digo, assina aqui, mas não, o senhor não vai pagar nada, eu estou me colocando para a minha cidade de maneira voluntária. Eu quero somar com a minha cidade, quero somar com o progresso da cidade, e eu tenho como somar. Se eu puder ajudar a cidade desenvolvida, São Paulo, Curitiba no Paraná, estagiei na Prefeitura de Curitiba, na área de saneamento, então por que eu não posso ajudar a minha cidade? Eu quero me colocar de maneira voluntária. Ele assinou, eu estou com esse documento, né? E eu quero me colocar para somar. Meu amigo Jonathan Trindade, que você também está somando de maneira voluntária com a nossa cidade, com o desenvolvimento, com o conhecimento, com a cultura. Muito obrigado. Eu fico muito emocionado por essa história que eu vivi, é prova viva dessa história que aconteceu, que não pode ser esquecida. Quanto ao seu voluntariado, eu fico muito comovido, porque hoje em dia é muito difícil uma pessoa que se voluntaria a fazer algo em prol da sociedade, porque as pessoas atualmente só pensam em dinheiro e vantagem própria. É verdade, e esse voluntário começou com 8 anos de idade, lá com seu tio. O meu tio João Batista. Eu, inclusive, aqui na rádio, quero pronunciar que caso o prefeito João Batista esteja interessado, eu me voluntario ao Museu da Farinha, que eu visitei o Museu da Farinha junto com a ilustre escritora Neto Viegas. Eu não posso trabalhar no Museu da Farinha porque eu tenho vínculo com a universidade, eu tenho vínculo empregatício com a universidade, não posso trabalhar lá, mas como voluntário eu posso atuar e eu me voluntario a contribuir, porque o conhecimento tem que ser democrático. O conhecimento é um direito de todo cidadão brasileiro, ter conhecimento da sua história. E eu agradeço muito por tudo que o senhor fez pelo meu tio João Batista, que era um homem, ele era incompreendido na época dele, porque infelizmente assim, as pessoas, assim, a cultura ignorante, veio uma pessoa intelectual, taxa logo de doido, né? Rotula logo com o nome de doido. E eu tenho um livro publicado pela editora Clube dos Autores, que é o Canto da Jaçanã. Inclusive o Canto da Jaçanã, eu botei esse título porque lá no açude, que meu bisavô cavou no arame, eu escuto muito esse canto. Eu já me assustei uma vez com esse canto. Nesse livro eu escrevi um poema, se chama Versos a João Batista, que eu gostaria de recitar aqui em homenagem ao meu tio. Tio meu, falecido há tempos, eu nunca te conheci, mas gostaria que soubesses que ando pensando em ti. A solidão que afligia ao honesto intelectual lhe causava, eu sei disso, mais dano que o normal. O cigarro como refúgio buscou tua mente erudita, e eu não te julgo, pois a tua aflição era maldita. A vida para uns é bela, mas para os outros nem sempre é bonita. Esses são versos para ti, que num sonho me apareceu, me avisando veemente do que o destino prometeu, para a vida dos intelectuais que seguem assim como eu. Meu caro tio, obrigado, mas tal pensamento não me assombra, pois os cajueiros que plantaste ainda me trazem boa sombra. Me despeço nos versos escritos como uma carta de criança. Saiba tu que um homem só morre quando cessa a sua lembrança. É verdade. Está imortal, né? Não vai cessar. Você, como um sobrinho, né, dele, graças a Deus, Deus não escreve certo por linha torta, Deus escreve certo por linha certa, porque Ele endireita tudo. Tem vídeo que está escrito no livro de Isaías: eu vou diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei da riqueza encoberta e dos tesouros da escuridade. Estava na escuridade, mas você trouxe para o lume, né? E está eternizado João Batista Trindade, meu amigo, né? João Batista Trindade,
Mas eu também tenho algo dele, tá morfado lá, mas eu vou entregar esse acervo que eu tenho, uma história que eu escrevi no Rio de Janeiro, na época eu estava depressivo, eu lembrei dele e escrevi. Eu tenho lá um livro, um acervo lá, um rascunho. Do que? Do João Batista de Trindade. Mas de um verso? De um verso. Um verso para ele. Pronto, eu gostaria muito de ler. Vou entregar o que eu escrevi, que foi uma história, eu era criança na época e impactou muito, né? Eu como criança impactou muito eu lidar com essa situação. Uhum. E aí eu escrevi, que uma época eu estava depressivo, eu escrevi, falei sobre ele. Falei como foi que eu encontrei ele no dia que ele estava doente, que ele veio, poxa, ele sempre individual, né, a pessoa, ele não quis, a família queria brigar ele, a mãe do William, do William, Francisca Carmelita, minha tia, Dona tá Carmelita, viva, tá com 93 anos, isso, Dona Carmelita levou até ele para casa, mas ele morou o tempo todo só em São Paulo, né, como eu também morei no Rio, então muito individual e tal, e ele não queria ficar na casa dela, não queria dar trabalho, né, achava que estava sendo um empecilho. E pessoas que morou só, né, que aprendeu fazer as coisas assim só, ele é realmente muito independente. Então eu entendo tudo isso, hoje eu entendo tudo isso. E naquela época eu acho que eu não tinha maturidade suficiente para entender, impactou, tendo em vista que ele não queria o auxílio da família. Dona Rosimeire fazia o alimento dele, eu ia buscar muitas das vezes, se eu vou trabalhar no Natal. Então chegava e ele tinha comigo, ele falava as coisas, falava comigo detalhes das coisas e tal, e eu, poxa vida, eu fico emocionado. E ele não era coerdido, era muito seletivo, né, porque as pessoas, ele estava à frente do seu tempo, ele era muito, Reginaldo era o melhor amigo dele, professor Reginaldo, ele e Gilson Felinto eram grandes amigos dele. Verdade, lembrei agora, veio visitar o Reginaldo, sentava e tinha Lulu, primo dele, Batista, né, e outras pessoas. Aí ele ficava bebendo e como você colocou muito aí... fumando, né? Fumante, ele era fumante, você colocou aí de uma maneira, poxa vida, muito... as coisas nos pingos não existem, colocou o negócio da maneira correta. Porque eu utilizava como uma válvula de escape, porque a pessoa que é incompreendida e que é depressiva, infelizmente às vezes busca a válvula de escape em meios não são corretos, né? E foi o caso dele, que ele era fumante. É verdade. Inclusive até no livro de Provérbios de Salomão, a pessoa fala assim, porque a Bíblia está estimulando alguém a beber, mas a Bíblia fala sobre isso aí, muito pertinente. Provérbio de Salomão, eu não lembro agora, que fala assim, da bebida forte é aquele que está sentenciado, né? Porque acalma a sua dor. A pessoa não fica sóbrio, né? Isso. Fica ébrio, então você esquece a dor. Não é que a Bíblia está aconselhando alguém a beber, mas na verdade é um refúgio, é uma válvula de escape, uma bebida forte, um cigarro, é muito pertinente e é bíblico isso aí, né? Se a gente olhar para esse lado, é bíblico. Tem em Provérbios, dai bebida forte àqueles que padecem do espírito, para que assim esqueçam de seus problemas. Positivo, isso aí. Provérbio de Salomão, né? Que foi o homem mais sábio que pisou na terra. Mais sábio que pisou na terra. Então, João Batista, ele lia muito provérbio, né? O livro da sabedoria. Ele lia muito provérbio. Ele ficou acamado, uma época, ele colocou um sino daquele de igreja acima do seu teto, do telhado, né? No caibro, e aí colocou uma corda. Ele já prevendo, tipo, se eu passar mal. Naquela época não tinha esses meios de comunicação, facilidade no telefone e tal, era tudo no gogó mesmo, ou teria que vir de carroça, né? O meu transporte lá em casa, até hoje eu falo, é um jumento corredor, eu dou um banho, faço a clina, não consome gasolina nem preciso de motor. Então, totalmente ambiental. Naquela época era a mesma coisa. Eu trouxe algumas vezes mulher, né, para parir, né, aqui em Brejinho, de carroça. Eu, a criança, com 12 anos de idade. Então, meu voluntariado não é de hoje. Eu trouxe, né, para a maternidade, mulher para parir. Quando chegou lá, e eu com uma vergonha tremenda, minha mãe, não, você vai fazer. Eu coloquei o cobertor, envolvi a carroça, forrei o cobertor, e trouxe essa pessoa lá do arame, na carroça, né? Então eu quero que o gestor esteja ouvindo isso. Meu voluntariado em Brejinho não é de hoje, desde criança, do João Batista, que o pessoal chamava de João Doido, subestimava, né? Ofendia a honra do cidadão que estava além do seu tempo. Então é muito bom trazer essa memória, né? Que queremos um calçamento na estrada da Lagoa Grande,
né? Uma estrada centenária, e em memória do meu amigo João Batista Trindade, um homem, um mecânico, eletromecânico? Eletrotécnico, desenhista e agricultor. Desenhista industrial, porque eu comecei a fazer desenho. Isso, ele era eletrotécnico, desenhista industrial e agricultor, eram as profissões dele. Eu interpreto, graças a Deus, eu interpreto bem desenho. Eu não comecei com ele, mas ele sempre me orientou. Eu criança, ele falou assim, você... Então foi um profeta na minha vida, João Batista. Se você não sabe, João Batista foi um profeta. Eu era criança com 8 anos de idade, João Batista foi um profeta na minha vida. Eu sonhei com ele, esse poema eu escrevi depois que eu sonhei com ele. Eu sonhei que eu estava debaixo de um cajueiro que ele plantou, lá no sítio dele. E ele vinha me avisar que o que aconteceu com ele, o preconceito que ele sofria. Ele veio me avisar no sonho que se eu continuasse, eu sofreria o mesmo preconceito. Aí eu escrevi esse poema e eu disse, meu caro tio, obrigado, mas tal pensamento não me assombra, pois os cajueiros que plantaste ainda me trazem boa sombra. É inspiração do céu. Só pode ser inspiração do céu, porque a gente não combinou nada disso, todo mundo, ninguém combinou isso, eu nem sabia, eu nem conhecia. Eu peguei para falar com o Silva Neto aqui, quem é essa pessoa do arame que eu não conheço, de óculos, né? Então é Deus, eu acredito em Deus, né? Eu não acredito no acaso, eu acredito em Deus. E eu fico emocionado, são exatamente 8 horas e 20 minutos aqui na Terra da Farinha Boa, meu amigo Silva Neto. Eu gostaria... Cultura do Brejo. É daqui, é da gente, 87,9. Rádio Cultura do Brejo. É daqui, é da gente, 87,9. Você está ouvindo a Prosa Rural com Lucas Nascimento e Silva Neto. Então, para você, 8 horas e 20 minutos, essa prosa tá boa, essa prosa tá dentro do contexto da realidade. Isso mesmo. Então, nesse exato momento, plena manhã de domingo, dia 24 de março do ano de 2024, esse é o nosso programa Prosa Rural Especial de Domingo, aqui com Lucas Nascimento e com Silva Neto e com o nosso convidado de hoje, o Jonathan Trindade, filho aí do José Luiz da Eletrônica, neto de Dona Neuza, e a família se estende, viu? A família é grande, como a história também é, tanto da parte materna como da parte paterna do nosso convidado aqui. Tem muita história essa que muitas dos versos, dos bate-papos da época, hoje está escrito em papéis. Por isso que eu falo, a gente escreve a nossa história numa folha de papel, e para dar continuação basta fazer uma boa pesquisa, porque a gente aprende com a velha guarda, e a nova geração que somos nós, estamos aqui para dar continuação a essa cultura popular brasileira. Então, fica à vontade aí o que você ia falar, o que você ia abordar, meu convidado, meu amigo, aí no microfone da nossa 87 FM. 8 horas e 22 minutos. Muito obrigado, Silva Neto. Eu só queria, para encerrar, eu queria agradecer ao seu Lucas, e gostaria de dizer que eu tenho muito interesse em ter acesso aos seus escritos, aos seus manuscritos, porque eu estou escrevendo outro livro de poemas. Esse foi o meu primeiro livro de poemas, o Cantar Jaçanã. Eu estou escrevendo outro pela mesma editora, que vai se intitular Liras do Agreste. E se você me ceder esse poema, eu gostaria muito de adicioná-lo no livro e dedicá-lo, colocar a sua autoria. Para mim vai ser um privilégio, né? Vai ser, poxa, eu não sei como agradecer pela sua iniciativa também, de interessar, né? Ter interesse em expor, de trazer o conhecimento, a cultura, a história da nossa cidade. Tendo em vista que muita gente que deveria se enganjar nisso, eles se omitem, né? Eu sei que muitas vezes não tem conhecimento, mas se não tem o conhecimento, contrata alguém que se interesse, né? Por esse anseio, por essa história. O Museu da Farinha não é só farinha, tem toda uma história de Brejinho, né? Uma história eu sou descendente de indígena, a história indígena, a história da mandioca, né? Então, eu não consigo, como eu não consigo ler, né, por causa da deficiência, que se Deus quiser é uma deficiência temporária, eu vou fazer cirurgia, para voltar a somar com a minha cidade, no sentido de escrever, né, de somar, de pesquisar. É que eu tenho muito interesse
árvore genealógica aqui do pessoal de Brejinho. E eu consegui fornecer o acervo que eu tenho também. Eu tenho algo, né, que está escondido a 7 chaves. Tem uma parte que eu perdi no Rio de Janeiro, uma época, deixei lá e porfou, e como eu ficava muito tempo fora, morava no trabalho, digamos assim, e visitava a casa, eu perdi muita coisa que eu escrevi. E muitas coisas que a gente escreve, né, eu acredito que é alguma coisa espiritual. A Bíblia mesmo fala, tem um louvor na arte cristã que fala que os melhores hinos e poesia foram escritas em tribulação, que do céu vem grande melodia que se ouve na escuridão. Então, pessoas, quando a gente está confinada, né, com algum problema, a gente expõe através de poesias, né? Eu nunca fumei, nunca bebi, então o que eu expus na minha dificuldade, na minha depressão, eu coloquei no livro, né? Não tinha um cigarro, eu nunca fumei, nunca bebi, eu escrevi, muita coisa eu perdi, né? Mas se Deus quiser, Deus está colocando você para que possamos somar força da nossa história, da trajetória de Brejinho, da Terra da Farinha, e que venha eternizar, né? Porque se eu conseguir entregar esse anseio para você, eu vou entregar. Eu vou ficar eternizado também, porque o pessoal fala que o poeta não morre, né? Essa é a verdade. E eu gostaria de deixar a poesia que eu fiz, se eu me lembrar aqui agora, para a Terra da Farinha, que eu falei que morei muito tempo fora, tive que me ausentar. Parabéns, Brejinho, parabéns, minha terra da farinha, minha querida Brejinho. Eu distante de ti, minha querida Brejinho, minha querida cidade, eu distante de ti quase morri de saudade. Mas olhando a geologia e a sua geomorfologia da minha cidade, onde tem aquífero, brejo, vazante e vargem, o rio da Bica é a nascente e Brejinho se torna cidade e povoa a sua margem. Porque terra de Brejinho, aonde tem farinha, aonde tem mandioca, tem goma, temos que cuidar e ser responsável com o nosso bioma. A nascente, eu estou emocionado. A flora, a fauna, o rio, a fonte e a nascente, com muito amor e carinho. Quando fala de Brejinho, tudo isso está presente. Você acabou de falar, recitar no seu cordel, sobre o açude, né? Sobre o açude aqui de Brejinho. Eu gostaria que você recitasse mais uma vez, se for possível, alguma coisa referente. Eu escrevi um poema dedicado ao sítio do meu avô, que é o Baixo do Genipapo. Como você disse, meu amigo, em momentos de angústia é que o poeta ele vai para a escrita. E eu escrevi, eu estava triste, e escrevi um poema lá no sítio, dedicado aos sítios. Se chama Agreste Brenha. Eu vou recitar aqui. Se consumido por angústias, nesta agreste brenha adentro, se minhas lágrimas se misturam às águas deste córrego, e se sob esta sombra me lamento, que a ventania leve embora a escuridão de minha alma, e que o farfalhar das árvores acaba meu tormento. Se o eco se preocupar em levar adiante meus suspiros, e se percebem meu sofrimento as abelhas em flor, que guardem como as pedras o meu segredo, e que as garças sejam testemunhas de meu amor. Lindo, lindo, belíssimo o poema, sem comentário, e uma coisa está conciliando a outra, porque é coisa de espírito mesmo, é coisa de Deus, né? Muito bonito, muito bonito. Muito obrigado pela sua participação no programa Prosa Rural, uma consultoria gratuita para o homem do campo. Com certeza tem muita gente ligada na cultura do brejo. E venha mais vezes aqui, né, meu amigo Silvio Neto. São exatamente 8 horas e 28 minutos aqui na Terra da Farinha Boa, em Brejinho, no Rio Grande do Norte. Vocês ligados aí pela aplicativo Rádio Neste, no país e no mundo, e pela frequência modulada em Brejinho, na região ciclovizinha. Muito obrigado pela audiência. Bom, eu gostaria de encerrar minha fala somente, eu já falei por enquanto o que eu tenho para falar. Eu gostaria de encerrar que o conhecimento é algo que tem que ser democrático, que o povo merece tanto as melhorias físicas, como o senhor está se voluntariando, fazendo um serviço ótimo, tanto para a pátria como para a cidade, mas também pelo conhecimento, porque o povo tem direito ao conhecimento, que é imaterial e tem que ser democrático.
É verdade. Me despeço aqui do povo de Brejinho, muito obrigado pela audiência. Obrigado você totalmente alinhado, né? Eu comecei a fazer as possíveis da Associação de Silvicultura usando uma sobra de obra da nossa cidade. Inclusive a linha da Câmara de Vereador é uma linha, né, que dá o suporte lá ao telhado de uma pocígua, né, negócio que ia ser lançado no meio ambiente. O terreno do Agreste aqui foi demolido, colocado em frente ao cemitério, ali uma área ali, tem até uma parte verde, né? Eu fui lá e reciclei esse material e as pessoas me taxavam de louco, de doido, porque realmente eu fiquei com problema de depressão, mas não fiquei doido, né? E eu acatava, tanto que eu não estava doido, que eu acatava e eu tipo assim, digo, essa pessoa não sabe o que está falando. Teve uma vez que eu estava em frente à casa de Cícero de Ualdo, de madrugada, com reboque, a plancha da máquina de carrapoço, que eu fiz a máquina de carrapoço para perfurar poços aqui em Brejinho, para os silvicultores e para as pessoas que não tinham essa água, né? Eu como mecânico, eu fiz essa máquina, com recurso próprio, com quase nada de recurso, mas com conhecimento eu fiz, elaborei e fiz essa máquina. Então é o seguinte, eu estava catando os canos de PVC e catando as metralhas, os blocos de concreto, e um cara falou assim, lá em frente, se ele estiver ouvindo, muito obrigado pela força que ele me deu. Esse rapaz está em frente a seu Chico de Hermínio, que é parente, né, primo de vocês, no banco ali, no Bradesco. O cara falou assim, rapaz, esse rapaz era rico no Rio de Janeiro, eu está catando entulho, lixo. A lágrima desceu e eu nunca fui rico da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas palavra, né, voa, as pessoas comentam, fazem comentário. A lágrima desceu, eu peguei a metralha e levei para construir pocíguas para as pessoas aqui de Brejinho, que moram no Prolado, que moram no Novo Horizonte, no Planalto, que não tem onde criar, cria na Associação dos Silvicultores. Está interditada por causa do calçamento. Volto a falar com o gestor. Na hora de voltar, o calçamento na estrada do Arame, a associação vai voltar a criar suíno. Programa Prosa Rural, aqui a 87 FM.